Vamos lá, pessoal, retornando com as nossas aulas sobre solos, agora solos parte 3, principais problemas dos solos. Não esqueçamos que a geografia é uma ciência de síntese. Como assim de síntese? Bom, em determinados conteúdos, como é o caso de solo, né, você não vai usar somente a geografia, mas você vai usar outros conhecimentos, né, conhecimentos de química, conhecimento de biologia. Tá? Então, a geografia é uma ciência de síntese, não esqueça isso. E é justamente por isso, pelo fato dela ser uma ciência de síntese, que solos, né, que estabelecem conexão entre geografia, química e biologia podem e caem quase que todo ano vestibular do Enem. Então, vamos lá. Você tem que estar preparado não só por aquelas aulas que você viu anteriormente, aula 1 e 2, né, sobre fatores da formação do solo, questão dos horizontes do solo, mas também os problemas, né, ambientais dos solos, cai bastante no vestibular, até porque a geografia é uma ciência conservacionista, né, ela estimula a conservação ambiental, e aí a gente, tendo noção desses problemas naturais dos solos, a gente vai contribuir para que não hajam mais problemas nos solos. Por isso que ela é conservacionista. Vamos lá. Começando pela lixiviação, que é o processo de lavagem dos solos, né? Lembrando que a lixiviação ela pode ocorrer, como você está vendo aí, em superfícies planas e superfícies inclinadas. Tá? Normalmente, superfície inclinada pela ação da gravidade, né? A chuva carrega os nutrientes minerais, né? Aqueles que contribuem para a fertilidade do solo, e deixam só a areia, que é mais pesada. Mas esse processo de lavagem do solo pode ocorrer também, como você está vendo no esquema, né, em topografia plana. E como é que acontece? Acontece que o solo tem vários horizontes. O, A, B, C, R. Horizonte O, né, é o horizonte superficial. Quando existe excesso de chuva, a tendência é o quê? Os minerais descerem para o horizonte A, e aí na camada superficial permanecer a areia. E aí eu pergunto a você que está em casa, qual é a consequência imediata da lixiviação? É a acidez do solo. Onde ocorre a lixiviação? Principalmente na região amazônica. Somente na região amazônica? Não, meu filho. Pode ocorrer em outras áreas, até em região semiárida, dependendo da época, tá? Mas é mais comum na região amazônica. Vamos lá. Aí você está vendo aí, ó, a zona de lixiviação ou eluvial, né, que é a zona de decomposição. Olha lá, horizonte O e horizonte A, que é justamente, né, o horizonte em que recebe os minerais que vêm por infiltração do horizonte O. Em função do excesso de chuva, os minerais acabam descendo para outros horizontes. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você tem uma noção equivocada que acha que lixiviação parece com erosão, né? Erosão, na destruição, transporte, são coisas diferentes. A lixiviação, ela carrega, né, a água da chuva carrega, né, os minerais, e aí fica aquele material mais pesado, mais sólido, que é a areia. Tá? Por isso que é lixiviação, lavagem do solo. E aí carrega, né, os minerais que contribuem para a fertilidade e fica só areia. Por isso que a lixiviação, a consequência imediata é o quê? É a acidez do solo. Vamos lá. Aqui nós temos outro problema. Vossorocamento, vossoroca, bossoroca com B de bola. Tá? Isso já caiu, inclusive, no Enem dessa forma, bossoroca. Mas a gente é mais comum chamar de vossorocamento ou vossoroca. Né? São esses buracos escavados pela ação da água da chuva. Se cair no seu vestibular, vossorocamento tem origem na natureza apenas? Você fala, não. A ação natural, o excesso de chuva, né, a própria inclinação do terreno, a declividade, a ação da gravidade, a ação humana. Como ação humana, professor? Desmatamento. Vossoroca pode ocorrer em cidade. Né? Corre em cidade? Pode. Inclinação do terreno, ação humana, excesso de chuva, vossorocamento. Olha, existe uma diferença, inclusive, de dimensão. Ó, sulco é um buraco. Né? Começa a abrir, né, uma vala de
alguns centímetros é um sulco. Depois, um ravinamento, 30 centímetros. A partir de 50 centímetros, você já pode chamar de vossoroca, né, que vai a tendência a formar uma cratera, né, escavado pela ação da água, da chuva, tá? Mas com também ação humana. Que ação humana? Desmatamento, tá? Ação natural, chuva, mais ação antrópica, desmatamento. Olha aí o tamanho da vossoroca, né? Forma um sulco escavado pela ação da água da chuva, destrói o solo, né? Destrói o relevo e a vegetação que cobre aí, né? Você sabe que quanto mais cobertura vegetal, menos erosão. Então, quando você destrói a cobertura vegetal, você expõe o solo a problemas como esse que você está vendo aí. Tá? Aí nós temos outro problema, né, que ocorre tipicamente próximo dos rios, né, que é a remoção da mata ciliar, chamada também de mata galeria, né, quando você remove as matas que acompanham os vales fluviais, a tendência é o quê? É lá, chover forte e o solo, né, junto com a areia, parar no fundo do rio. Como é o nome que se dá a esse processo? Remoção da mata galeria ou mata ciliar, que acompanha os vales fluviais, né, o transporte pela ação da água da chuva e o material depositado no fundo do rio, e aí você tem assoreamento. É como se você pegar uma bacia, jogar água dentro e começar a jogar areia dentro da bacia. Tá? Isso é assoreamento, preenchimento do fundo do rio com areia. Tá? É um problema do solo? Também. Por quê? Porque o excesso de chuva, associado à remoção da mata ciliar ou mata galeria, acaba gerando, né, assoreamento. E qual é o problema? O assoreamento gera problema para o solo, né, destruição do solo, e problema para o rio também. Né? Nas grandes cidades brasileiras, por exemplo, você tem assoreamento em função do lançamento de dejetos, esgotos, né? Resto de construção, vai tudo parar no fundo dos rios que drenam as cidades. A tendência é assoreamento e enchente. Né? Vamos lá. Aí você está vendo outro problema, né? Que é a laterização. Meu filho, anota no seu caderno aí, laterização. Quando eu digo lixiviação, é a lavagem do solo que ocorre na região amazônica, principalmente. A laterização, laterita, em latim quer dizer tijolo, tá? Olha o que você está vendo aqui, ó, pedaço de hidróxido de ferro no solo. Então, laterita traz como consequência, né, a laterização do solo, a formação de uma crosta ferruginosa no solo. Onde ocorre a laterização, que é a formação da crosta ferruginosa denominada de canga. Geralmente nas áreas do Cerrado brasileiro, né? Ocorre também em Minas Gerais, geralmente as regiões que apresentam muita presença de hidróxido de ferro, aí mais o excesso de chuva, e aí a tendência é formar o quê? Né? Crosta ferruginosa, o solo praticamente enferruja. Por quê? Porque tem muito ferro. Excesso de chuva forma uma crosta ferruginosa, chamada de canga. Qual é a consequência da laterização? Também torna o solo ácido e impróprio para a agricultura. Normalmente, esses solos, né, avermelhados que você está vendo aí, ó, eles apresentam um pH alto. Tá? Só para lembrar, o pH mede a acidez do solo. De 0 até mais ou menos 7, né, é um solo ácido, porque tem muita areia, facilmente corrigido com calagem, que é a adição de calcário. A partir dos 7, entre 7, 7 e 8, mais ou menos de pH, é um solo neutro. Tá? 7, 7,5, entre 7 e 8 é neutro. Tá? E acima de 8, né, você vai ver o quê? Você vai ver um solo que ele não é ácido, ele é alcalino. Ou o solo é ácido, até 7 pH, tá? Entre 7 e 8 mais ou menos neutro, acima de 8 ele é alcalino. Esse solo que você está vendo aí, ó, pelo fato dele ter muito hidróxido de ferro, ele naturalmente é um solo alcalino, né, com pH entre 8 e 9. Mas, dada a presença de um fator externo, que é o excesso de chuva, ele acaba tendo, mesmo na sua origem sendo um solo alcalino, com excesso de chuva e com excesso de hidróxido de ferro, a tendência é ele ficar o quê?
um solo ácido. E se fala qual é o problema desse solo vitimado pela laterização? Você vai dizer que impede a prática agrícola. Como é que você vai plantar, né, num solo, né, que você vasculha com a mão assim, tá cheio de pedaço de pelotinha de ferro, o que é pior, enferrujada ainda. Tá? Então, a laterização impede a prática agrícola, típica de região do Cerrado. Depois nós temos a desertificação, tem que tomar muito cuidado, né? Cai bastante no vestibular, né, a questão, esses problemas do solo. Então, desertificação é caracterizado por processo de degradação de regiões áridas, semiáridas, subúmida, seca. Como assim, professor? Subúmido. Subúmido quer dizer clima tropical semi ou subúmido, é a mesma coisa. Subúmido quer dizer seco. Traduz, professor, clima tropical é subúmido. Tá? Então, aquelas regiões em que a desertificação nada mais é do que o avanço do deserto. Tá? E geralmente, onde? Em regiões aqui, ó, subúmidas. Tá? Então, toda vez que você lembrar desertificação, geralmente ocorre em região subúmida. Região semiárida também, mas começa em região subúmida. Olha, o sul do Maranhão, por exemplo, região de Balsas, é um clima tropical seco, tropical subúmido ou tropical semiúmido, é a mesma coisa. Né? Ali você está vendo o quê? Desmatamento do cerrado em função da expansão da lavoura de grãos, a tendência é formar um deserto. Tá? Então, eu quero dizer o seguinte, que a desertificação ela é resultante do quê? De atividade humana, ação antrópica, agricultura intensiva, desmatamento e fatores naturais também. Tá? Então, avanço do deserto, presença humana mais fatores naturais. Desertificação, dá um exemplo aí. Climas no Brasil, a região semiárida, região da Caatinga, ali você tem desertificação. O deserto está avançando. Né? Por que o deserto está avançando? Seja porque você já tem um clima mais seco, que é o semiárido, né? Seja a presença da pecuária extensiva. Então, ação humana mais fatores naturais geram desertificação. O nome já está dizendo desertificação. O avanço do deserto. Onde? Principalmente nas regiões subúmidas. Tá? Vamos lá. Já arenização, volta mais um pouco aqui. Arenização, olha lá, formação de banco de areia, né, é diferente de desertificação. Por quê? Porque arenização, né, professor, mas eu já vi em livro dizendo desertificação é fator natural, arenização é ação humana. Toma cuidado, tá? Porque não importa muito se desertificação ou arenização tem origem natural humana, tá? Embora a gente saiba diferenciar as duas, tá? O certo é que a desertificação ela ocorre em região de clima subúmido ou semiárido, como nós falamos, tá? Agora, na arenização não. Formação de banco de areia, ela ocorre onde? Em regiões de clima aqui, ó. Cadê minha seta? Sumiu. Aqui, ó. Aqui. Regiões de clima úmido. Essa setinha tá viva. Regiões de clima úmido. Arenização. Regiões de clima úmido. Eu quero que tu esqueça isso. Arenização. Fator natural? Sim. Pode ter fator humano, agricultura intensiva, como tem no deserto de São João, município de Alegrete, Rio Grande do Sul. Sim, ali tem agricultura excessiva, agricultura intensiva em excesso, agrotóxico e tal. Formou um banco de areia. Tá? Pode ser fator natural, ação do vento, por exemplo, Barreirinhas, Santa Amaro. Ali você tem arenização. Então, não esquece, aqui a arenização ocorre em região de clima úmido. Já desertificação, um clima subúmido ou, né, semiárido que seja. Mas desertificação, avanço do deserto, clima subúmido. Arenização em clima úmido. Exemplo, Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é uma região de arenização causada pelos fatores, olha lá, o rio, o mar, os ventos alísios em clima úmido, tá?
Fechou? Arenização em clima úmido. Por hoje, paramos por aqui nossa aula de solos. Muito obrigado. Dê um likezinho lá embaixo, se inscreva no canal e ajuda a gente aí. Muito obrigado.